Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma catequese aqui na Rádio Barroso Mix. Meu nome é Rafael e eu sou catequista, e hoje no nosso quadro de catequese vamos responder a uma dúvida que recebemos de São Paulo. A Isis Halley. Isis Halley nos pergunta: Rafael, Deus está punindo o Rio Grande do Sul? Por que ele permite que tantas tragédias aconteçam no mundo? Nós rezamos tanto e as coisas ruins continuam acontecendo. Pessoas passam fome, guerras acontecem e crimes acontecem também a todo momento. Boa pergunta da Isis. Olha, minha amiga, primeiramente é importante lembrar que Deus não nos pune, Deus não nos castiga, Deus não nos pune com tragédias, com desastres. Essas situações que acontecem são consequências de uma variedade de fatores naturais e humanos também. Então, no caso ali das enchentes, por exemplo, tem a ver com fenômenos naturais, né, que podem ser exacerbados por ações humanas, como por exemplo o quê? O desmatamento, a urbanização descontrolada. Isso pode ter influenciado com certeza, né, as enchentes. Agora, sobre por que Deus permite que tais coisas aconteçam. Ora, estamos diante aí do mistério da liberdade que Deus nos deu. Ele nos criou livres. Infelizmente, né, a liberdade, ela inclui a capacidade de fazer escolhas que levam ao sofrimento. Mas Deus não deseja o mal. Mas Ele nos permite fazer as escolhas que podem ter consequências dolorosas. Além disso, as orações não são sempre sobre mudar a vontade de Deus, mas muitas vezes sobre nos fortalecer para enfrentar os desafios, para nos transformar em agentes de mudança, de ajuda. Minha amiga, Deus está conosco, viu? Nos momentos bons, nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando através das mãos e corações daqueles que se mobilizam para ajudar. Tem muitas pessoas ajudando lá. Quem será que deu esse conhecimento para as pessoas ajudarem? Claro que foi Deus, minha amiga. Claro que foi Deus que pegou no coração dessas pessoas que estão ajudando e estão ajudando lá no Rio Grande do Sul. Então, querida Isis, mesmo que as coisas pareçam sombrias, confusas, saiba que a presença de Deus é constante. Ele não nos abandona. Ele nos chama para ser parte da solução. Isso mesmo, Ele nos chama para ser a parte da solução, ajudando uns aos outros, promovendo a paz, cuidando do mundo ao nosso redor, né? Vamos continuar rezando e trabalhando juntos para criar um mundo melhor. E nós podemos contar sempre com a graça de Deus, que vai nos guiar, vai nos fortalecer, tá bom? Deus é amor e esse amor é infinito, é incondicional. Ele está sempre presente em nossa vida, mesmo nos momentos difíceis. Então, quando enfrentamos tragédias ou dificuldades, é muito fácil sair questionando onde Deus está nesses momentos, né? Mas é importante lembrar que Deus não está distante. Ele está observando nossas lutas de longe. Pelo contrário, Ele está conosco, sofrendo conosco. Ele está oferecendo consolo e força. Então, em momentos de crise, né, como as que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, nós vemos a manifestação do amor de Deus através da solidariedade das pessoas. Vemos comunidades se unindo para ajudar os desabrigados, voluntários trabalhando incansavelmente para proporcionar conforto aos que perderam tudo. Isso tudo reflete a presença de Deus agindo. Deus está agindo através de cada gesto de bondade.
de compaixão. E Deus nos chama também a sermos construtores de paz e de amor. Ele nos dá a força e a inspiração para enfrentarmos os desafios. Deus trabalha em nós e através de nós. Ele vai nos inspirando a fazer o bem, a cuidar um dos outros. Deus nos capacita a sermos luz em meio à escuridão. Então, queridos ouvintes, para concluir, mesmo diante aí de grandes desafios, a fé em Deus nos oferece uma fonte inesgotável de esperança e de motivação para seguirmos em frente. E eu repito, Deus nunca nos abandona. Ele caminha ao nosso lado, nos guia, nos fortalece. Vamos confiar em sua sabedoria, em seu plano para nós, sabendo que mesmo nas adversidades, nós podemos encontrar razões para a esperança e para a renovação. Que essa reflexão de hoje, então, fortaleça a nossa fé, nos inspire a viver cada dia com mais amor, com mais solidariedade, seguindo os ensinamentos de Deus, espalhando a sua luz por onde passarmos. Deus é incrível, Deus é poderoso, sua presença é a maior bênção que podemos ter em nossa vida. Alô, Padre Josileudo, bom dia, Padre! Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Eu sou o Padre Josileudo Queiroz e vamos para mais um quadro, A Igreja Responde, aqui na rádio. Qual a pergunta de hoje, Rafael? Olha, Padre, uma pergunta muito parecida. As doenças, coisas ruins ali que acontecem na nossa vida, é consequência do nosso pecado? Muito massa a sua pergunta. Há doenças, há coisas ruins que são causas dos nossos pecados, sim, e outras não. Tem uma passagem lá que Jesus vai curar um doente, e o que é que Jesus diz para ele? Os teus pecados estão perdoados. E o homem fica curado. Por quê? Porque a doença daquele homem era espiritual. Eram os seus pecados que o estavam deixando doente. Mas há outras doenças que a gente sabe que a gente causa, principalmente devido a alguns vícios, cigarro, bebida, e aí vai, não é? Coisas ruins. Tem coisas que acontecem, tipo um acidente, mesmo que tenha sido uma irresponsabilidade, mas não é consequência diretamente do pecado. É um pecado causar acidente ou outro? É, mas aquilo que a gente sofreu não foi uma causa diretamente do pecado, foi do acidente. Mas, por exemplo, coisas ruins que a gente comete por causa do orgulho, da arrogância, da mentira, da raiva, do ódio. Padre, é pecado não querer rezar antes das refeições? Muito massa a sua pergunta. O que significa rezar antes das refeições? Significa gratidão a Deus, não é? Gratidão pelo pão de cada dia, como nos ensina a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então é uma maneira da gente agradecer a Deus, agradecer pelo pão de cada dia. Não é que seja pecado, mas é uma maneira de nós expressarmos a nossa gratidão pelo pão de cada dia, né? Do almoço, do café da manhã, da janta, até lanches, né? A gente é muito privilegiado, meu povo. Enquanto tem milhões de pessoas que passam fome, dizer a Deus muito obrigado pelo pão de cada dia é o mínimo que a gente pode fazer. Então pense nisso. Não é que seja pecado, mas é uma maneira de dizer obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Tá bom? Faça isso, que é muito massa. Padre, fiz vasectomia para não ter mais filhos. Isso é pecado? Muito massa a sua pergunta. Vejam bem, para nós católicos, a partir da palavra de Deus, o ensinamento da igreja qual é? O único método para se evitar filhos é o método natural. O que é isso, Padre? O próprio Criador deu à mulher momentos dela ser fértil, então, de gerar filhos, e momento de não ser fértil. Toda mulher sabe disso. Todo ginecologista sabe disso. E eu acredito que todo homem casado, rapaz, que tem a sua namorada, noivo, que tem a sua noiva, sabe disso. Então a própria natureza se encarrega do controle da natalidade. Se o casal quiser ter filhos todo ano, o casal tem. Se o casal não quer, não tem. Basta seguir o método natural. Quando o homem ou a mulher partem para os métodos artificiais como a vasectomia, a laqueadura de trompas e outros,
a igreja, a partir da palavra de Deus, considera moralmente errado, ou seja, pecado. Então, o homem que fez vasectomia, a mulher que fez laqueadura de trompa, católico, católica, está em pecado? Está. Tem que fazer o quê? Procurar o seu pároco, se confessar, e o que não fez, não faça. Obrigado, padre, pela sua participação no nosso programa e até amanhã. Eu que agradeço, Rafael, e até amanhã com mais uma edição de Catequese aqui na Rádio Barroso Mix. E queridos ouvintes, me sigam no meu Instagram, pe.josileudoqueiroz, e enviem suas perguntas por lá. Será um prazer responder para continuarmos crescendo e aprendendo juntos mais sobre a nossa fé. Um grande beijo e vocês são muita massa! O reino é catequese.